Boa tarde, caros alunos, mais um encontro com a história, né? A gente vai agora começar a gente entender um pouco sobre esse renascimento, mas agora ele vai mais profundo. A gente vai ver como esse renascimento se desenvolveu nas ciências e também na arte. Então, no primeiro momento, vimos que o renascimento, né, deu origem, né, a escritores, pintores, cientistas que viveram nos tempos do renascimento, chamada Idade Média, ou seja, a Idade das Trevas. Por considerar naquela época a cultura tinha praticamente desaparecido. E eles acreditavam que a ignorância era a produção medieval e era valorizar as obras de gregos romanos estavam fazendo renascer culturas, daí o termo renascimento, né? Retomando então esses estudos, vamos ainda responder o que será a Idade Média. Pode ser chamada como a Idade das Trevas, como falei lá, né, na origem do Renascimento. O Renascimento se caracterizou naquele momento, né, aqueles primeiros passos que se deu a valorização do passado grego-romano, que foi que buscou novamente, né, a valorização da cultura grega-romana, trazendo ela à tona de novo. O antropocentrismo, que o homem é no centro das atenções. O individualismo, que a atual palavra individualismo é usada muitas vezes como sinônimo de egoísmo. E uma nova visão do tempo, quer dizer que o tempo pertence ao homem e este deve realmente utilizar em benefício próprio, exclusivamente em enriquecer em questão de bens materiais, né? Então, isso foi uma das características que deu o movimento renascentista. Então, vamos agora no tema 2, como eu falei, né? A gente vai ver um pouco desse desenvolvimento do renascimento nas ciências e nas artes. Tá. Nesse primeiro momento, o espírito científico renascentista, a gente vai ver um pouco, né, como foi essa construção esse renascimento nas ciências, né? A partir do momento que esses fenômenos da natureza passaram a ser estudados por meio de observação e experimentação, ou seja, pela ciência, né? Em vez, né, de serem vistos como manifestação da vontade divina. Por isso que teve maior discussão naquela época sobre essa questão bem aí, né? Sobre o estudo científico que estava desconstruindo, né, as coisas realmente da divindade. E a partir daquele momento, a igreja, né, a igreja católica, ela começou a indagar e pressionar esses pensadores, né, sobre a questão dessa ciência, né, que poderia afastar, né, o homem das suas atividades, né, as suas atividades divinas para a igreja, ou seja, para a religião. Nesse primeiro salto, né, a gente vemos aí que surgiu duas teorias importantes, né? Essas duas teorias importantes se deu, né, no momento que Galileu, por exemplo, né, que ele foi condenado, né? Galileu foi condenado por conta que ele afirmou, né? Ele afirmou Galileu 1564 a 1642, o cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo, né? O heliocentrismo foi uma proposta, né, do Nicolau Copérnico. Por meio de uma pequena, né, telescópio construído por ele mesmo, Galileu pode realmente perceber que a Terra era apenas mais um astro entre bilhões de outros, concluindo então que a Terra efetuava, né, dois movimentos, um ao redor de si mesmo e outro ao redor do Sol. Por isso ele defendeu o heliocentrismo. Galileu foi julgado por um tribunal da igreja para escapar da morte, ele negou a sua teoria. Considerado o criador da física moderna, Galileu Galilei foi o que um dos mais brilhantes cientistas do mundo, já realmente conhecemos, né? A partir daí, percebemos como foi essa questão da teoria, né? Já o geocentrismo, que é a teoria da igreja, né? Era a ideia que a Terra ocupava o centro do universo e o Sol girava ao seu redor. Então, vimos aí, por conta dessas duas teorias, o que foi realmente que deu, né? Já o Nicolau Copérnico, que aparece aí, foi 1473 a 1543, matemático e físico, nascido onde
hoje a Polônia, ele descreveu o movimento da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo. Como falei agora para vocês que Galileu novamente se apoderou dessa teoria, porém ele abandonou para não ser morto, né, que por conta que ele foi condenado, e negou, né, essa teoria Galileu, né. Dentro dessa mesma temática, a gente pode perceber que os humanistas começaram a valorizar a precisão, ou seja, o método de rigor. O que seria isso? A ciência, porque a ciência só em cima da investigação, em cima da experimentação, em cima desses métodos que eles podiam comprovar e a partir dessa comprovação eles podiam colocar isso em prática, né? Então a ciência era um movimento que poderia realmente resolver muitas coisas que não tinha solução naqueles primeiros passos, né, da civilização. Essa difusão de novas ideias, né, podemos dar aí, né, que foi uma difusão das ideias humanistas pela Europa, né, que a partir do momento que surgiu as técnicas renascentistas, né, que deu origem, né, esse desenvolvimento que no caso o realismo, né, que representava a figura humana, o domínio da perspectiva, a iniciativa artística que começou a ter por si próprio a questão a autovalorização do retrato, né, o renascimento italiano, que foi um movimento criado na Itália, que surgiu na Itália, nas cidades de Florença, Milão, né, Borgonha, né, e a partir daí eles começaram a desenvolver esse renascimento, né, e pessoas ricas como mecenas, que significa, né, foi governadores, né, bancários, artistas, estudiosos que patrocinou, né, o movimento renascentista, né. Nesse primeiro salto percebemos que em 1450 Johannes, né, Gutenberg desenvolveu o pensar e caracterizou, né, a reprodução de alguns livros. E a partir daí começou a aumentar o custo, né, para a produtividade. A escrita manual começou a surgir no século XV. Durante o Renascimento também foi criada as academias, né, principalmente os liceus, os laicos. Laico significa que é uma educação democrática, cada um podia seguir, né, independente da sua religião, que era aberto à sua discussão, e a partir daí tinha esse conhecimento investigativo e reflexivo e crítico. Então a pessoa já estava se desenvolvendo dessa educação laica para ser uma pessoa reflexiva na sociedade. Ele podia dar seu ponto de vista, diferente lá na Idade Média, lá na Idade das Trevas, né? Que a pessoa não tinha ponto de vista, só a igreja que tinha a autoridade máxima de defender realmente a sua teoria. Então, como eu falei, o Renascimento surgiu na Itália, né? O Renascimento italiano, né? Que foi um berço, né, da nova arte, né, também, né? Então, a partir desse berço da nova arte, começou o enriquecimento da burguesia italiana, né? Dessas atividades comerciais, bancárias, no fim do século XIV. Então, a partir daí, algumas cidades da Itália, né, começou a ter muita influência por conta desse enriquecimento e surgimento desses pintores, escritores, arquitetos, né, que se tornaram-se, né, mais na frente, como falei, os mecenas. Mecenas foi o que? O significado foi bancários, estudiosos, cientistas, escritores, né, pintores que começaram a patrocinar realmente o movimento renascentista para ter mais força e desenvolver realmente sua teoria. Esses burgueses começaram a se desenvolver ao longo do poder e começou a exibir as suas riquezas, né, a sua imortalidade, né, na sua figura na sociedade italiana. Além disso, surgiu também essas famílias burguesas, né, e reforçando assim o poder da igreja e conquistar, né, a admiração dos fiéis, né? Tudo isso era patrocinado pelos mecenas, como eu acabei de falar para vocês, que foi eles que deram realmente origem. Esses artistas como Botticelli, né, Michelangelo, né, também talvez não tivesse marcado a história da arte com sua pintura se não tivesse realmente apoio desses mecenas. A arte renascentista e suas inovações, né? O renascentista representa uma expressão de sentimento, né? E utiliza a figura humana aí para representar esses sentimentos, né? E a questão da representação mitológica grega-romana, porque eles trazem realmente essa cultura novamente grega-romana, que foi abandonada na Idade Média, que aliás não foi nem abandonado, foi proibido pela Igreja Católica, né? A utilização das
literaturas e culturas gregas romanas. Ela só surgiu novamente, né, por esse movimento renascentista, porque ela trouxe em tona, né, novamente a cultura grega romana, por conta que ela é uma cultura que poderia dar espaço a realmente a sociedade, ao ser humano se realmente autorreflexivo, crítico na sociedade. Então, ao pintar sua própria imagem humana, é uma expressão realmente de crítica à sociedade. Por isso que começou aí o cientista da arte, né? Esse cientista procurava recriar a realidade e a perfeição da própria beleza. E aí levando essa perspectiva da expressão mais profunda e técnica da luz da sombra, ou seja, do próprio ser humano. Começou também a universalização, né, do conhecimento por conta dessas tendências na área do saber e os princípios dos nomes, como surgiu vários autores, como eu acabei de falar para vocês, né, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Donatello, né, Leonardo da Vinci, que foi um que teve nome, renome, né, porque ele não era só um escritor, pintor, engenheiro, né, ele praticamente deu toda a sua expansão cultural para esse renascimento. E esse renascimento no norte da Europa, no século XV, enquanto o renascimento estava realmente no auge na Península Itálica, onde começou o berço da civilização do movimento, né, começaram também a ocorrer também transformações na arte do norte da Europa, aonde surgiu, né, algumas tendências de interesse que ia retratar temas da cultura grego-romana, dos artistas que se preocupava a representar, né, as tendências de plantas e animais e a própria anatomia humana, né? Aí surgiram dois nomes importantes, né, Dune, né, e X, né, Jan van Esken, né, 1390 a 1441, que produzia as obras que impressionava, né, o realismo da riqueza em detalhe das pessoas, do seu vestimento. Albrecht Dürer, 1471 e 1522, dedicou sua vida ao estudo de novas técnicas com perspectiva de anatomia humana, arquitetura clássica, para aproximar realmente da arte italiana. Então, nesse tema 2, a gente viu como surgiu o Renascimento artístico e na ciência, né? Como foi realmente a luta excessiva deles de comprovar, tem porque nesse momento eles não eram contra a religião nem a fé. Vocês sabem que religião e fé são duas coisas distintas, né? Cada um tem um significado muito importante, né? Fé é de dentro para fora, que nós trazemos isso. Religião é praticamente uma comunidade, uma cooperativa, uma associação, né? Por isso que existem várias religiões, cada um tem um ponto de vista de defender seu ponto de vista e a partir daí seguir. Então, nesse momento, essa ciência, quando surgiu, ela teve muita pressão da igreja, porque a igreja pensava que ele ia afastar, né, esse ser humano das atividades divinas perante a Deus. E aí, nesse momento, eles comprovaram que não, que eles não eram contra a fé e a religião. Por o contrário, eles iam aproximar o ser humano cada vez mais, mas explicar realmente como poderia se desenvolver essa solução. Então, no final, tem a sabatina relacionada a esse módulo que vocês vão desenvolver. Se puder, fique em casa.